Olá e bem-vindos. Que seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas questões, sabe, que atravessam séculos. Nós somos realmente livres? Quando a gente faz uma escolha, qualquer uma, desde pedir um café até uma decisão que muda a vida, somos nós no comando? Ou será que a gente só segue um roteiro que já está escrito pelos nossos desejos mais fortes? Exatamente. A nossa fonte para essa análise, né, é o livro Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler. E o nosso papo aqui vai ser tentar desvendar o argumento de uma figura central nesse debate, que é o Jonathan Edwards. E depois a gente vai ver a crítica e a alternativa que o Geisler propõe. E é bom dizer que essa não é só uma discussão, tipo, abstrata, teológica. Não mesmo. As conclusões aqui têm implicações, assim, muito diretas sobre responsabilidade e justiça, até sobre a natureza de Deus. Se a gente não é livre, pode ser culpado de alguma coisa? Pois é. E se tudo que a gente faz é, no fundo, causado por uma força maior, o que isso diz sobre a origem do bem e do mal? O Geisler nos guia por esse labirinto e ele começa justamente pela visão determinista de Edwards. Certo, vamos começar por aí então. O Geisler descreve a visão de Edwards como uma forma de calvinismo extremado. O ponto de partida dele parece bem lógico, né? A ideia de que nada acontece sem uma causa. Como ele usa isso para construir o argumento dele? O raciocínio do Edwards, como está lá no livro, é construído com uma lógica assim de ferro. Ele parte desse princípio universal da causalidade. Para ele, uma ação livre, no sentido de ser autocausada, é um absurdo lógico. Uma causa precisa existir antes do seu efeito. Então, para uma pessoa causar a si mesma, ou sei lá, causar a própria vontade do nada, ela teria que existir antes de si mesma para poder se criar, o que é impossível. Ok, entendi. É como tentar se levantar puxando o próprio cadarço. Não funciona. Exato. Então, se nossas ações não são autocausadas, elas têm que ter uma causa externa a elas. Precisamente. E se você segue essa cadeia de causas para trás, tipo, minha escolha foi causada pelo meu desejo, que foi moldada pela minha natureza, que foi influenciada pela minha criação e por aí vai. Certo. Você inevitavelmente chega numa primeira causa, um ponto de origem que não foi causado por nada. E para o Edwards, essa primeira causa é Deus. Portanto, de forma direta ou indireta, todas as ações são, em última instância, causadas por ele. É aqui que a coisa começa a ficar bem complicada. Se Deus causa tudo, onde que entra a nossa escolha? O Edwards não nega que a gente escolhe. Ou nega? Não, ele não nega. Ele redefine o que escolha livre significa. Para o Edwards, ser livre é simplesmente fazer o que se quer. Ah, ok. Se você quer comer um chocolate e você come, você agiu livremente. O ponto crucial, o pulo do gato do argumento dele, está na origem desse querer. De onde vêm os nossos desejos? Segundo essa visão, a gente não escolhe os nossos desejos. Eles são determinados. Então a vontade não é a capitã do navio, mas, sei lá, uma vela que só se enche com o vento mais forte que está soprando naquele momento? Essa é uma ótima analogia. O Edwards usa uma imagem parecida, a de uma balança. A vontade sempre pende necessariamente para o lado do motivo mais forte. Não tem uma deliberação real. É uma questão de qual desejo tem mais peso naquele momento. Os desejos bons, segundo ele, são dados por Deus. Os desejos maus vêm da nossa natureza caída, que Deus permite que siga o seu curso. No fim, você sempre escolhe o que mais deseja, mas não escolhe o que desejar. Nossa, isso é vertiginoso. Então, a sensação de liberdade que a gente tem é real no sentido de que a gente está agindo sem uma coerção externa. Isso. Mas a fonte da nossa ação, o desejo em si, está fora do nosso controle. É uma liberdade bem limitada. Extremamente limitada. E é exatamente aqui que o Geisler começa a desmontar esse argumento peça por peça. Certo. Então, se o modelo do Edwards é tão logicamente fechado, onde que o Geisler encontra as rachaduras? O primeiro ponto que ele levanta parece o mais intuitivo de todos. Essa ideia simplesmente não bate com a nossa experiência de vida. Sim, esse é o primeiro golpe.
O Geisler argumenta que a vida real é muito mais complexa do que essa vitória inevitável do motivo mais forte. Pensa em qualquer pessoa que já tentou fazer uma dieta. Um exemplo clássico. Você tem um desejo genuíno de ser saudável, de perder peso. Mas no fim do dia aparece um brigadeiro na sua frente e você também tem o desejo de comê-lo. Muitas vezes a pessoa come o brigadeiro, mas se sente mal depois. Ela agiu de acordo com o desejo mais forte naquele instante, mas isso anula o fato de que ela também desejava, e talvez até mais profundamente, o resultado da dieta. É a clássica batalha interna, né? Exato. O Geisler usa a luta descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 7 para ilustrar justamente isso. Paulo diz algo como: "Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo." Essa descrição de ser puxado em duas direções opostas sugere que existem múltiplas forças genuínas em jogo, e não só a vitória automática de um único desejo dominante. Faz todo sentido. A segunda crítica do Geisler é mais filosófica e parece ser o ponto-chave. Ele diz que o Edwards confunde dois conceitos: autocausação e autodeterminismo. Eu confesso que, à primeira vista, parecem a mesma coisa. É uma distinção sutil, mas olha, absolutamente crucial para todo o debate. Como a gente viu, Edwards ridiculariza a ideia de autocausação, um ser causar a própria existência. E nisso Geisler concorda, é um absurdo. Certo, mas ele acusa o Edwards de criar um espantalho, de atacar uma ideia que ninguém defende de verdade. A verdadeira posição do livre-arbítrio, segundo Geisler, é o autodeterminismo. Que significa o que exatamente? Significa que o agente, a pessoa, causa a sua própria ação, não a sua própria existência. A pessoa, como uma causa primeira em si mesma, origina a decisão. Eu não me causo, mas eu causo a minha decisão de levantar o braço. A causa da ação não é um motivo ou um desejo que me compele, mas o próprio eu, o agente que delibera entre os motivos e decide qual seguir. Entendi. Então, na visão do Edwards, a pessoa é só um palco onde os desejos batalham e o mais forte vence. Isso. Na visão do Geisler, a pessoa é a diretora da peça que decide qual ator entra em cena. Isso me leva à terceira crítica: a visão mecanicista da personalidade. Exatamente. Pensa num termostato. Ele não decide ligar o ar-condicionado. Ele é programado para reagir de uma forma específica e inevitável quando a temperatura chega a certo ponto. É um mecanismo. A crítica do Geisler é que a visão de Edwards transforma a personalidade humana em algo muito parecido. Um mecanismo complexo que só reage ao estímulo do motivo mais forte. Geisler contrapõe que um ser humano, criado à imagem de Deus, é uma pessoa, um agente, que delibera e cria uma ação, não apenas reage a ela. Isso leva, imagino, à crítica mais devastadora de todas. Se Deus é a primeira causa de tudo e determina todos os desejos, o que isso significa para a origem do mal? Esse é o beco sem saída lógico do determinismo, segundo Geisler. Se o sistema do Edwards for levado às últimas consequências, a conclusão é inevitável. Sim. Se todos os atos são causados por uma cadeia que leva a Deus, e se os desejos são o que determinam os atos, então Deus deve ter dado a Lúcifer o desejo de se rebelar. Ele deve dar ao assassino o desejo de matar. Isso faria de Deus o autor final do pecado e do mal. O que, teologicamente falando, é um problema gigantesco. Colocaria Deus agindo contra a própria natureza santa dele. É uma contradição moral e teológica que o Geisler considera, assim, inaceitável. Para ele, qualquer sistema que culpe Deus pelo mal, mesmo que indiretamente, está fundamentalmente quebrado. E é por isso que ele argumenta que a gente precisa de uma alternativa. Certo. Então, se o modelo do Edwards leva a esses becos sem saída, qual o caminho que o Geisler propõe? Ele propõe o caminho do autodeterminismo, que a gente já mencionou. E ele apresenta isso como a única opção lógica que resta. O raciocínio é o seguinte: uma ação livre só pode ser de 3 tipos. Ou ela é causada por outra coisa que não você, que seria o determinismo. Isso. Ou não tem causa alguma, o que violaria o princípio de que tudo tem uma causa. Ou ela é causada pela própria pessoa, pelo eu,
o autodeterminismo. Ok, as duas primeiras são bem problemáticas. Se é causada por outro, não é de verdade a minha ação e eu não posso ser responsabilizada. Exato. E se não tem causa, é só um evento aleatório, o que também elimina a responsabilidade. Então só sobra a terceira. Exatamente. Para o Geisler, o autodeterminismo é a única base para a responsabilidade moral. Conceitos como dever, louvor e culpa só fazem sentido se a pessoa for a verdadeira origem de suas ações. Não faz sentido culpar alguém por fazer algo que era inevitável para ele, né? Claro. Ou louvá-lo por algo que ele não poderia ter evitado fazer. Ok, mas aqui entra aquele grande paradoxo que sempre aparece nesse debate. Como conciliar essa liberdade humana com a soberania e a predestinação de Deus? Se a gente é livre para escolher nosso caminho, como Deus pode estar no controle e ter um plano pré-determinado? Essa é a objeção clássica. E o Geisler argumenta que não tem uma contradição real aí. A questão é como Deus exerce sua soberania. Ele propõe que Deus predetermina o futuro por meio das escolhas livres das pessoas, e não apesar delas. E a ferramenta para isso seria a onisciência dele, especificamente a presciência, o conhecimento prévio. Peraí, isso sempre me pareceu um nó filosófico. Se Deus sabe de antemão, com 100% de certeza, que amanhã eu vou escolher o caminho A, eu sou realmente livre hoje para escolher o caminho B? A certeza do conhecimento dele não congela a realidade, tornando minha escolha só uma formalidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Geisler abordaria isso fazendo uma distinção crucial. Conhecimento não é o mesmo que causação. Certo. Saber que o sol vai nascer amanhã não faz com que ele nasça. O conhecimento de um evento futuro não é a causa desse evento. Da mesma forma, o conhecimento perfeito e eterno de Deus sobre as nossas escolhas não as causa. Ele sabe o que vamos escolher livremente, porque ele está fora do tempo, vendo todos os momentos como um agora. O livro até cita Romanos 8:29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Entendi. A ordem importa. O conhecimento do ato livre vem primeiro. Exato. Para Geisler, sim. Mas ainda tem outra objeção forte. A Bíblia fala que, depois da queda, o ser humano está em escravidão ao pecado, morto em seus delitos. Isso não quer dizer que ele é incapaz de responder positivamente a Deus. E, se pudesse, isso não tiraria o mérito da graça na salvação. Sim, essa é a segunda grande frente de objeções. E o Geisler responde às duas. Contra a ideia de incapacidade total, ele aponta para os inúmeros convites e mandamentos na Bíblia para que todas as pessoas creiam e se arrependam. Por que Deus ordenaria a todos que fizessem algo que a maioria é inerentemente incapaz de fazer? É um bom ponto. Ele cita passagens como Mateus 23:37, onde Jesus lamenta sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, e vocês não quiseram? A ênfase está no vocês não quiseram, não no vocês não puderam. E quanto à questão da graça? Se a gente pode estender a mão para aceitar a salvação, isso não significa que a gente contribuiu com uma parte e que a salvação não é 100% pela graça? Para explicar isso, Geisler usa uma analogia poderosa. Imagine que alguém está se afogando e é completamente incapaz de se salvar. Ok. Eu, de um barco, jogo uma boia salva-vidas para essa pessoa. A pessoa, no desespero, se agarra à boia e é salva. Agora, a pergunta é: quem salvou a pessoa que estava se afogando? Você, que jogou a boia, obviamente. Claro, seria absurdo se a pessoa resgatada dissesse: eu me salvei porque eu fiz o trabalho de me agarrar à boia. A ação de se agarrar não é um trabalho que mereceu o salvamento. É simplesmente a resposta à ajuda que foi oferecida. Para Geisler, a graça de Deus é a boia. A nossa fé é o ato de se agarrar. O mérito é todo de quem oferece a salvação, não de quem a recebe. A capacidade de receber um presente não diminui a generosidade de quem o dá. Uau! Essa analogia realmente esclarece a posição dele. Então, no final das contas, o que o Geisler nos apresenta é uma escolha entre dois universos, assim, fundamentalmente diferentes. Exatamente.
De um lado, no universo de Edwards, somos como canoas num rio. A gente pode até escolher a velocidade com que rema, mas a correnteza, nossos desejos mais fortes, determinados por Deus, já definiu o nosso destino. Somos livres para fazer o que queremos, mas não para querer o que queremos. Isso. E no outro universo, o de Geisler. No outro, somos como capitães do nosso próprio barco. Deus, em sua soberania, é o criador do oceano e tem um mapa completo de todas as rotas possíveis que a gente pode escolher. Ele sabe qual rota escolheremos, mas a decisão de virar o leme para a esquerda ou para a direita é nossa. A questão para Geisler não é se Deus é soberano, mas como ele escolhe exercer essa soberania. Sabe, o debate que o Geisler apresenta se concentra muito na responsabilidade por nossas ações passadas. Mas vale a pena pensar em como essa escolha entre determinismo e autodeterminismo afeta a forma como a gente enxerga o nosso próprio futuro. Como assim? Se as nossas escolhas são determinadas, o futuro já está, de certa forma, escrito. E a nossa jornada é a de descobrir um roteiro que já está pronto. Se somos autodeterminados, o futuro é um campo de possibilidades, que nós, com nossas escolhas, ajudamos a criar a cada momento. Qual dessas visões dá mais sentido, mais urgência e mais significado à nossa jornada? Um pensamento profundo para a gente continuar a refletir. Teremos um novo episódio com mais análises deste mesmo livro, Eleitos, Mais Livres. Deus abençoe a todos. Até a próxima.